É isso, pessoal. Voltamos. Já concluímos a resposta dessa questão. Alternativa letra D. Vamos para a próxima questão. Artigo 61 diz o seguinte: na noite em que completou 19 anos de idade, Júnior, morador do bairro Leblon, Rio de Janeiro, resolveu testar o Bugatti Chiron de seu pai, que é o carro mais caro do Brasil, avaliado em cerca de 10 milhões de reais. Júnior esqueceu a sua carteira de habilitação em casa e saiu com o veículo. Mas por desconhecer a extraordinária potência do motor, perdeu o controle da direção e abalou José, morador de rua, que foi socorrido, mas teve as pernas amputadas. Diante de tal situação hipotética, com bases aplicáveis ao conflito aparente de princípios e normas penais, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos identificar os nossos personagens, que aqui fica mais fácil. Marcador de texto, corzinha azul. Nós temos quem? Júnior. E temos também a nossa vítima, José, pessoa em situação de rua. E o que aconteceu? A questão vai narrar o seguinte, que o Júnior ele pegou o carro do pai. Aqui não é caso de furto, tá, pessoal? Não é um caso de furto, pelo amor de Deus. A questão é a seguinte: ele teve dificuldade porque ele não conhecia a potência do veículo. E o resultado é que houve a perda do controle da direção. Houve a perda do controle e, cara, nada contra o FGV, mas, cara, abalou. Gente, bateu, tá? Bateu. Se abalou aqui é só preciosismo. Que foi socorrido, mas teve o que? Qual foi a circunstância? Aqui, ó, as pernas amputadas. Então perceba o seguinte, já estamos falando, a questão já está antecipando o tema que a gente vai enfrentar, que é o conflito aparente de princípios e normas. Professor, onde está esse conflito que eu ainda não consegui enxergar? Olha o seguinte, toda a situação se desenvolveu por causa disso aqui, ó. Carro. Então vamos passar para a nossa explicação para você entender o que nós temos aqui. E aqui eu antecipo para você que nós temos dois tipos penais. Nós temos um conflito. Professor, como assim a gente tem um conflito aparente de normas, um conflito de leis? Como é que isso acontece? O conflito aparente de normas penais, ele ocorre basicamente quando nós temos um único fato e para esse único fato, ele parece aparentemente, que ele se enquadra em dois ou mais tipos penais. Nós temos um fato e no enquadramento aparecem dois ou mais tipos penais. E aqui a gente cabe dizer o seguinte, nós estamos diante de atitudes culposas, tá? E aí lembra que eu destaquei a palavra carro? Por um motivo. Perceba o seguinte, professor, ele agiu com dolo ou ele agiu com culpa? O dolo é, eu quero atropelar aquele morador de rua, eu quero causar nele uma lesão. Ou quando eu assumo o risco. Nesse contexto, não há que se falar em dolo porque ele não queria, ele não viu o morador e queria ali causar-lhe uma lesão, como ele também não assumiu o risco. A questão não traz dizendo que ele estava em alta velocidade ou que ele estava embriagado e decidiu conduzir o veículo. Na verdade, a questão, ela diz exatamente isso aqui, ó. Ele não tinha ele desconhecia o tamanho da potência do motor. Tá? E nós estamos falando aqui de um Bugatti, tá? Bugatti Chiron. Não é só um super esportivo, assim dizendo. E aí, o que a gente percebe? Ele agiu com dolo ou com culpa? Culpa é quando o indivíduo age com imprudência, imperícia ou negligência. Então, nós não temos aqui um crime doloso contra a vida. Temos aqui um crime culposo. Artigo 18, inciso 2
do Código Penal. Então, voltando ao conflito aparente de normas, significa que nós temos um fato e que no seu enquadramento existem duas ou mais leis vigentes que, assim, que pode gerar uma dúvida, assim, qual lei que vai ser enquadrada? Porque eu tenho aqui, se é um crime culposo e houve ali amputação das pernas, eu tenho uma lesão corporal. Só que essa lesão corporal não foi dolosa, a lesão corporal foi culposa. E o artigo 129, parágrafo 9, vai dizer o seguinte: ofender a integridade corporal à saúde de outrem. Parágrafo 9. Se a lesão... parágrafo 6º, desculpa. Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Só que nós também temos o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? O nosso CTB. E aí eu peço para você, abre na lei no computador, ou abre ela na lei, tá? Professor, qual é a lei? CTB é a lei 9.503. E aí vai dizer lá no artigo 303 o seguinte: praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, professor, qual será, nesse caso, o enquadramento correto? É o 129, parágrafo 6º do Código Penal, lesão corporal culposa, ou é lesão corporal culposa do 303 do Código de Trânsito Brasileiro? Perceba o seguinte: todo o nosso contexto, todo o nosso fato está vinculado à condução de veículo automotor. Condução de veículo. Então, por conta da condução do veículo, nós temos esse elemento especializante. E se eu digo que é um elemento especializante, eu estou dizendo o quê? Que para resolver esse conflito aparente de normas, será resolvido pelo princípio da especialidade. Ou seja, entre uma norma genérica e uma norma especial, eu aplico a norma especial. A norma especial afasta a norma genérica, portanto, estaremos aí diante de um crime de lesão corporal culposa do artigo 302. Tá? Então, não é um caso do artigo 129 do parágrafo 6º. Tá? Professor, está resolvido? Está resolvido pelo princípio da especialidade. Professor, existem outros princípios que podem ser utilizados para resolver esse conflito aparente de normas? Sim. E eu deixei aqui uma dica muito fácil para vocês. Tá? Aliança do professor Honorato. Como assim, professor, aliança? Essa aliança aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu aproximar. O pessoal da edição vai ter que dar um zoom bonitinho aqui, tá? Essa aliança aqui, na mão esquerda, terceiro dedo, significa que o professor Honorato não é... O professor Honorato, ele é casado. E não só casado, eu sou muito bem casado. Pense o seguinte, quando você encontra, você homem, você mulher, encontra uma pessoa que te acrescenta na vida, que te ama, que te respeita, você deve fazer uma coisa muito clara com ela. Você já tem um objetivo traçado. É uma pessoa boa, uma pessoa gentil, educada, é uma pessoa que te apoia, que está com você em todas as circunstâncias da vida, você vai fazer o seguinte: a recomendação do professor Honorato é que você case. Como assim, professor? O que isso tem a ver com os princípios? Quando eu preciso solucionar conflito aparente de normas, eu tenho 4 princípios que você vai poder utilizar. O primeiro princípio é o princípio da consunção. E aqui eu vou trazer resumo sobre crime fim e meio. Ou seja, você vai utilizar o princípio da consunção, porque o princípio da consunção diz o seguinte: o crime fim absolve o crime meio. Ou seja, se um crime ele é uma fase de preparação de um outro delito, eu vou aplicar aquele delito mais grave. Tá? Entenda o seguinte:
Para matar uma pessoa, primeiro eu tenho que passar pela lesão corporal. Se eu pego uma faca e enfio no peito da minha vítima, antes de matar eu estou violando um outro bem jurídico, que é lesão corporal, tá? Então, nesse caso, o crime fim, ele absorve o crime meio, tá? Isso para o conflito aparente de normas. Tem também o caso do... Imagina que eu estou na rua, vejo meu desafeto e disparo e tento matá-lo. Por consequência, consigo matá-lo. Eu vou responder por 2 crimes, que é o crime de disparo em via pública e crime de homicídio, 121? Não, que o princípio da construção ele resolve esse problema pra gente. Outro princípio é o princípio da alternatividade. Opa. Deixa eu apagar aqui, depois vocês não conseguem enxergar. Vamos lá. Professor, princípio da alternatividade. Ele vai se aplicar quando o tipo penal ele tem múltiplos verbos, sabe? 121, o verbo é matar alguém. E quando tem múltiplos verbos, ou seja, tem muitos núcleos, como é o caso do artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas. Significa, professor, que eu vou responder por cada tipo, por cada conduta aqui do artigo 33? Não, você responde por uma só. Professor, mas eu pratiquei vários verbos nucleares daquele tipo. Ok, o princípio da alternatividade ele serve para isso, para dizer que naquele contexto há somente um crime. Imagina que eu estou guardando a droga, estou traficando essa droga. Eu respondo por apenas um crime, que é o artigo 33 da Lei de Drogas, que é o tráfico de drogas. Temos também o princípio da subsidiariedade. Opa, deixa eu ver. Ou seja, princípio da subsidiariedade é o seguinte: a norma primária prevalece sobre a subsidiária. E aqui vocês vão lembrar desse termo que viu na faculdade como nosso soldado de reserva. É o nosso soldado de reserva. Ou seja, a subsidiariedade é o seguinte: o tipo penal reserva ele só será aplicado se a primária não for provada. Professor, onde é que isso acontece? Exemplo aqui, ó, Tribunal do Júri. Na primeira fase, pode ocorrer o que a gente chama de... Opa. A gente pode pedir a desclassificação. Ué, como assim, professor? Imagina que não é um caso de crime doloso contra a vida, e na verdade foi um caso de lesão corporal seguida de morte. O Tribunal do Júri ele só vai abarcar os crimes dolosos contra a vida. Se é lesão corporal, é caso de vara criminal. Ou seja, não ficou comprovado que foi um crime doloso contra a vida, portanto, o soldado de reserva é chamado. Se não é o 121, é o 129. Entendeu? Outro ponto, o princípio que a gente tratou agora, da especialidade. O princípio da especialidade é o seguinte: a norma especial que traz elementos específicos, olha só, elementos específicos a mais do que a regra geral. Ela prevalece sobre essa. Lex specialis derogati lex generali. Desculpa, mas meu latim é horrível, nem deveria ter arriscado. Mas você entendeu. Diante do conflito aparente de normas, lembre da recomendação do professor Norato. Case. Será resolvido mediante princípio da construção, o crime fim absorve o crime meio, princípio da alternatividade, quando há no tipo penal diversos núcleos, você vai responder por apenas um crime, tá? E aí você lembra da Lei de Drogas, artigo 33. Subsidiariedade, o nosso soldado de reserva, quando o primeiro crime não ficar comprovado, aí a gente chama o segundo, ok? Lembra lá do júri na classificação do crime de lesão corporal dolosa contra a vida para um crime de lesão corporal, homicídio doloso contra a vida
E aí, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. O princípio da especialidade exige exatamente esse elemento especializante. Como a situação decorreu mediante a condução de veículo automotor, afastou-se a norma geral, que é o Código Penal, e aplicando-se então o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 303. Feito toda essa explanação, vamos agora para o mais importante, né? O mais importante. Vamos para as alternativas? Nossas alternativas aqui, vamos dizer o seguinte. Letra A. Por força do princípio da consunção. Aqui a gente já finaliza. Não tem nada a ver com o princípio da consunção. Não tem nada a ver com o princípio da consunção. Não temos aqui um caso de crime fim e crime meio. Nossa, isso aqui eu já emendei as palavras. Tentativa de homicídio culposo. Não, não é tentativa de homicídio. Nem é crime de homicídio aqui. Letra A, errada. B, por força do princípio da subsidiariedade. É princípio da subsidiariedade? Não. Não é princípio da subsidiariedade. Lembra aqui do nosso soldado de reserva. Júnior deverá responder pelo delito de lesão corporal de natureza grave. Também não é tipo penal aqui. Letra C. Por força do princípio da especialidade. Opa, princípio da especialidade. Ok. Júnior deverá responder pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Exatamente. Artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixa eu só verificar se eu coloquei 303. Isso mesmo, 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Princípio da especialidade resolveu esse conflito aparente de normas. Letra C. De case, pessoal. Olha, até casou e combinou aqui a questão. Lembra os nossos princípios aí, crianças. A questão já desenvolveu para a gente case. Princípio da consunção, princípio da alternatividade, princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade. E letra D vai dizer o seguinte: por força do princípio da alternatividade. Não tem nada a ver isso aqui. Responder pelo dirigível automotor em via pública sem a devida habilitação. Ele tem habilitação, ele só não estava com ela no momento. E assim que a polícia faz a busca, eles conseguem identificar. Pelo delito de lesão corporal culposa, também não. Finalizado, percebemos isso aí, ó. Essa é a nossa questão, essa é a interpretação que a gente teria que fazer para a gente alcançar o nosso resultado. Tem dúvida? É difícil isso aqui? Não é difícil quando você estuda. Então, tá claro, tá fácil, tá objetivo, tá direto. E você vê que, mais uma vez, eu vou voltar aqui no enunciado para te provar isso. O enunciado é bem delimitado. O enunciado ele é claro, ele deixa sem sombra de dúvidas o que ele vai exigir de você, o que ele vai exigir do seu conhecimento. Ok? Claro, direto, objetivo, todo mundo feliz. Aguardei que nós temos ainda mais algumas questões para fazer desse exame 45. E aqui é sempre assim, a gente pega o enunciado, a gente vai destrinchar o enunciado para você e depois a gente vai explicar os institutos jurídicos para que você tenha aí uma rápida absorção e tenha as condições de conseguir, durante a prova, aplicar o seu conhecimento sem nenhuma dificuldade. Fechou? Então, aguarda aí que nós temos mais questões a serem feitas e não desanima não. Direito penal, ele não é fácil, mas é possível, plenamente possível, aprender e conseguir aplicar todos os nossos institutos. Fechou? E vamos lá, pessoal, dando continuidade às nossas questões que nós já respondemos. Espero que vocês tenham anotado esse quadro. Alternativa letra C. Vamos agora para a questão 62. João é missionário e Pedro é pastor, ambos da mesma igreja. O primeiro planejou apropriar-se do dinheiro dos dízimos que Pedro costumava guardar em uma urna em seu quarto.
localizado nos fundos da igreja. Quando Pedro se ausentou durante a noite, João pulou o muro e arrombou a fechadura. Mas ao se aproximar da urna, foi tomado por um sentimento sobrenatural. Orou para livrar-se dos maus pensamentos e foi embora. Sobre a ação praticada por João, assinale a afirmativa correta. Então vamos ao seguinte, vamos primeiro grifar quem são os nossos personagens, né? Eu tenho aqui o João, eu tenho aqui o Pedro, não é? De João, Pedro, nós temos aqui qual o objetivo? Temos os dois já feitos, né? Agora nós vamos identificar, destacar os principais pontos. Qual era o intuito aqui? O primeiro, João, ele praticou o quê? Apropriar-se do dinheiro. E onde é que está esse dinheiro? Em uma urna. Localização dela, fundos da igreja. Durante a noite, ele pulou o muro, ele arrumou a fechadura, mas ao se aproximar da urna, ele foi tomado por um sentimento sobrenatural, orou para livrar-se dos maus pensamentos e foi embora. E aí fica a dúvida, professor, ele praticou algum crime? Pensa comigo, analisando esse cenário. Ele praticou algum crime? E aí? Temos algum crime? Vamos para a nossa exposição? Primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui com vocês, tá? Essa canetinha. Diz o artigo 14 do Código Penal, que vai tratar sobre o que diz aí, ó, consumação e tentativa. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Inciso 2. Tentado. Quando iniciada a execução, não se consuma por, aqui é o grande destaque, circunstâncias alheias à vontade do agente. Então vamos pensar no seguinte. Qual era o interesse, qual era a vontade que tinha o nosso personagem principal, o nosso autor, que é o João? Qual era a vontade de João? João tinha a vontade de apropriar-se de um valor econômico, né? No caso dos dízimos. É isso que era o objetivo do João. Do João. E aí o que a gente percebe? Se João tem o interesse de pegar valores, de raptar esses valores, de ter esses valores para si, estaríamos diante de qual tipo penal? Exatamente, está pensando artigo 155 do Código Penal. Estaríamos diante de um crime de furto. E o crime de furto é o seguinte: subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Então, em tese, nós teríamos aqui, se tivesse ocorrido, o artigo 155 do Código Penal. Professor, no nosso contexto, seria um crime tentado ou seria um crime consumado? Veja bem, o artigo 14, inciso 1, diz que ele é consumado quando ele reúne todos os elementos. Quais são os elementos do artigo 155? São os elementos subtrair, subtração, ou seja, inversão da posse. O dinheiro estava lá no quarto do Pedro, mas o João pegou o dinheiro para si. Esse para si ou para outro precisa ser uma coisa alheia móvel, precisa ser um bem de terceiro. Eu tenho esses elementos? Não. A questão não fala que houve essa consumação, então o nosso crime não está consumado. Vamos descartar o consumado. Tentado. Quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. O professor está mais próximo, né? Mas repara comigo, o crime não se consuma por circunstâncias alheias. Alheias é aquilo que não significa que não vem de mim, vem do outro. Alheio. Não é um fator interno, é um fator externo. Nós temos um caso de tentativa, como por exemplo, se no momento que o João está lá fazendo a subtração, chega Pedro e impede isso. Ou dispara um alarme e a polícia faz um cerco e captura ali o nosso, no caso, o personagem principal, que é o João. O crime tentado é exatamente isso. É dizer, eu quero praticar o delito, mas eu não posso. É isso que diz o crime tentado. Agora, professor, existe um outro instituto que nós devemos observar, e esse instituto ele está lá no artigo 15 do Código Penal.
Então me vem a dúvida, professor, nós estaríamos diante de um crime tentado ou estaríamos diante dessa ponte de ouro chamada, listada aqui no artigo 15? O que diz o artigo 15 do Código Penal? Diz o seguinte: o agente que voluntariamente, e aqui eu vou ter que colocar essa palavra, voluntariamente, se é voluntário, professor, então significa que é interno. Voluntariamente, partiu do meu interesse, partiu exatamente do meu interior, da minha vontade, ou seja, o agente que voluntariamente, artigo 15, tá? Desiste de prosseguir na execução, ou seja, desiste de prosseguir na execução, ele tem uma desistência. E se é voluntariamente, estaremos diante de uma desistência voluntária. Eu quero... Gente, quem assiste esses memes marombas, gosta de musculação, na hora que eu falar vai lembrar do Renato Cariani, né? Que é eu quero, eu posso. Nesse caso, na licença voluntária, eu quero, eu posso, eu tenho as condições, aquele ditado popular, né? Tá com a faca e o queijo na mão, mas ele desiste. E aí ele desiste, conforme diz aqui a questão, ele desiste por uma questão interna, pessoal. Ou seja, não foi ninguém que gritou, ei, para, não faça. Não foi um fator externo, foi interno, foi dele mesmo praticar essa desistência. E diz que seguir na execução, ou seja, desiste para a execução, só responderá pelos atos já praticados. Então, pelos atos já praticados. Ele responde pelos atos até então praticados. Professor, quais os atos que eles praticaram? Porque assim, não vai ser o crime de furto, isso está claro. A desistência voluntária diz isso, não vai ser furto. Ele vai responder pelo que ele já praticou. O que foi que ele já praticou? Vamos olhar aqui para a questão. João pulou o muro e arrombou a fechadura. João pulou o muro e arrombou a fechadura. Ou seja, o João ele ingressou no local em que estava a urna, não é? Então, se eu invado um espaço, uma residência de alguém, temos aí um crime? Temos sim. O crime em questão, e aí você vai abrir o seu código, está lá no artigo 150 do Código Penal, que é o crime de violação de domicílio. Temos aqui então o artigo 150 do Código Penal, que diz o seguinte: entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. E aí a gente tem, se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou de arma ou por duas ou mais pessoas, a detenção não passa de ser de 6 meses a 2 anos. Fechou? Então nós temos aqui em tese a prática do crime de violência, de violação de domicílio. Tá? Então, professor, não é caso de tentativa do artigo 155? Veja bem, aqui existem circunstâncias alheias. Fatores externos, como eu falei. Chega lá o Pedro e impede, chega a polícia e impede, ou seja, eu quero praticar a conduta, mas eu sou impedido. Eu quero, porém, não posso. Tá? E outro ponto que eu queria destacar com vocês aqui, lá no artigo 155, se fosse o caso de um crime consumado, a gente teria ali o caso do furto qualificado. Então a gente já percebe aqui que nós não temos aí a prática do delito de furto, mas sim com base no artigo 15 do Código Penal, a do Instituto da Licença Voluntária, então o indivíduo ele responde só então pelos atos já praticados. E aí eu queria falar com vocês, entrar em um outro ponto, para a gente falar sobre o intercrimes. Só de maneira bem objetiva. Para falar das fases do intercrimes, você vai lembrar do CREC. Peraí, professor. Lá atrás o senhor falou do CASE, não é? Para falar sobre o conflito aprende normas e os princípios são aplicados nessa resolução. Por que o senhor está falando do CREC? Para a gente lembrar das fases do intercrimes. CREC, você vai lembrar do CREC, você faz com os dedinhos,
Você estala o dedo lá do creme cracker. Professor, por que crack? Crack. No intercrimes as fases são cogitação. Cogitação, professor, cogitação. A cogitação está aqui, ó. Você está maquinando o que você quer fazer. Cara, eu não gostei da maneira como o professor Rodrigo, que é o professor reitor aqui explicando direito, não gostei da maneira como ele falou comigo. Se ele falar assim comigo de novo, será um soco no meio da fuça. Ou seja, eu estou cogitando praticar uma lesão corporal. Então, na fase da cogitação, eu tenho aqui uma ideia do crime. Uma idealização do crime, enfim. Já na letra E... Peraí, vamos lá. Deixa eu corrigir aqui. Então tá, cogitação, execução, consumação. Pessoal, eu falei errado. Não falei crack não, gente. Pessoal, deixa eu corrigir isso aqui. É letra P. Pessoal, esquece o crack. Esquece o crack. Eu confundi, eu troquei P por R. Às vezes a minha letra, ela me pega uma peça. Tá? CPEC. É isso aí. Não tem como mais criar uma memória. Por isso que eu tô achando estranho. Mas vamos lá. Temos a fase da cogitação, ok? E vamos agora para a fase da preparação. Na preparação, provavelmente ter letra não legível é isso, que você confunde R por P. Na fase da preparação, eu estou diante de... Na fase da preparação, você está ali adquirindo os meios necessários para você conseguir praticar o crime. Então, por exemplo, aquisição de uma escada, se é uma casa com um muro muito alto, aquisição de um metal que eu consiga quebrar aquele cadeado. Então, na preparação, você vai lembrar que você está adquirindo meios. Esses meios serão utilizados para a prática do delito. Na letra E, a gente entra na fase de execução. Na fase de execução. Na fase de execução, basicamente, eu estou reunindo todos os elementos do tipo penal. Nessa fase, que aí a gente já está falando em uma consumação, na fase de execução, eu estou atacando o bem jurídico. Tá? Aqui já é basicamente assim, eu já estou em ataque ao bem jurídico. Ou seja, eu opto por tirar a vida do professor Rodrigo. Não quero mais matar, não quero mais agredir, não quero mais lesionar, eu quero matar. Então, na minha fase de execução eu fiz a aquisição, eu cogitei matá-lo, a ideia surgiu. Na fase de preparação, eu fiz a aquisição de uma arma, de uma .40. E na fase de execução é quando eu entro de frente para o professor Rodrigo, eu saco a arma, aponto e disparo. Ou seja, eu já direciono o ataque àquele bem jurídico, que no caso é a vida. Já na última letra, que é a consumação, na consumação, e aí a gente tem a reunião de todos os elementos do tipo penal. No nosso exemplo, seria aqui a inversão da posse. Se João tivesse conseguido pegar aquele patrimônio e se apossar dele. No caso do professor Rodrigo, se eu conseguisse já acertar, desferir o soco, eu quebrasse o nariz, ele começa a sangrar, ou se eu conseguisse o objetivo final, que é ceifar a vida dele, quando você tem o interesse em ceifar a vida de alguém, em matar, como diz o artigo 121, tá? Então, no intercrimes, essas são as fases, tá? Cogitação, preparação, execução e consumação. E eu deixei para vocês, a consumação, conforme o artigo 14, inciso 1, é quando eu consigo reunir todos os elementos da sua definição legal, ou seja, matar alguém. O professor Rodrigues está morto por causa da minha ação.
crime consumado, tá? E no crime tentado é quando eu tenho todos aqueles elementos. Então vamos voltar, por exemplo, professor Rodrigo. Eu saquei A, mas na hora de atirar nele, os professores pulam em mim e impedem que eu consiga disparar, ou de alguma forma ele consegue, ele também está armado e dispara antes, lembrando que no caso ele está agindo em legítima defesa. E é isso. Feita essa questão, feitos esses apontamentos, vamos para as nossas alternativas, tá? Vamos lá, letra A. João percorreu as fases de cogitação, preparação e execução, que integram o intercrimes, mas não exariu a conduta, o que era imprescindível para a caracterização da tentativa. A gente acabou de verificar que não é um caso de tentativa, conforme diz o artigo 14. Estamos diante de uma desistência voluntária. Não é o caso do artigo 14, inciso 2 do CP, não é. É o artigo 15 do Código Penal, desistência voluntária, que torna a questão A errada. Letra B. João praticou tentativa de furto. Negativo. A gente já viu que não é crime de tentativa. Então já corta a tentativa da história. E seria aplicada a pena do crime consumado reduzida dentro das margens legais, segundo o trecho do intercrimes que foi percorrido. Não. Não é caso de tentativa. Está errado. Letra C. João praticou tentativa imperfeita de furto, pois apesar de ter praticado todos os atos executórios, o resultado não foi atingido por circunstâncias sobrenaturais através da vontade do agente. Negativo. Já falei para vocês que não é caso de tentativa. E letra D. João consumou o crime de violação de domicílio, pois de maneira livre e consciente ingressou na casa alheia contra a vontade de quem de direito. Exatamente isso. Temos a união do artigo 150 do Código Penal combinado com o artigo 15, né? A desistência voluntária. Ele tinha interesse de furtar, não furtou, e o artigo 15 diz que ele responde pelos atos até então praticados, que no caso foi o artigo 150, violação de domicílio. Beleza? Tá claro essa distinção entre a tentativa e a desistência voluntária. Então, o que fica aí para vocês é, por favor, estudem os artigos que eu expus para vocês. Estudem o artigo 14, estudem o artigo 15, estudem também o artigo 150. Dá uma olhadinha lá no 155, vê quais são os elementos do tipo penal, tá? Não perde esse tempo, aproveita que tudo que eu disse aqui, dá uma lida depois, dá uma estudada, faz uma leitura da letra lei seca, que ela é fundamental. E mais uma vez eu digo para vocês, o enunciado está claro, o FGV já falou, já deixou claro, olha, é caso de desistência voluntária. Eu criei esse enunciado para que você consiga observar no Instituto da Desistência Voluntária e ache aí o crime de violação de domicílio, o artigo 150 do Código Penal. Beleza? Temos mais questões, eu acho que essa foi a nossa última questão de direito penal. Nós vamos agora ingressar nas questões de processo penal. Fica comigo, não me abandona. Por favor, faça a leitura da lei seca. Lembre-se, você está aqui, ó, explicando direito. Aqui a gente leva a sua preparação muito a sério, tá? E daqui, quem sabe, alguns meses a gente consiga nos encontrar aí dentro dos tribunais, fazendo uma sustentação em TJ, acompanhando diligência de delegacia, ou ali só fazendo cálculo de salário, que não é a minha área, tá? Deixa isso aí com o professor Cinti Clay, quem gosta desse tema. Mas fica aí que agora a gente vai entrar nas questões de processo penal.